Oi, pessoal, tudo bom? Bom, a partir de hoje a gente começa a ter as nossas aulas também por vídeo. A ideia que eu trago aqui então é passar pelo menos uma pincelada do conteúdo que a gente está vendo. Todas as informações que eu vou colocar aqui na aula de vocês, elas vão estar presentes na versão PDF do livro que a gente está utilizando esse ano lá na escola, ok? Então a gente vai dar seguimento à nossa aula de genética que a gente começou na nossa antes do isolamento, da pandemia. Só para relembrar alguns conceitos aqui com vocês que a gente viu na última aula, a gente estava falando sobre genes, não é? Bom, os genes, então, a gente encontra eles principalmente confinados dentro do núcleo das células, né, em algumas outras estruturas, como, por exemplo, a mitocôndria. Mas o mais importante é que todos os nossos genes, eles ficam condensados, né, nessas estruturas aqui que a gente conhece como cromossomos, né? Lembra que a gente falou de cada uma das partes do cromossomo, né? Ele tem essa forma de X aqui, sendo que cada uma dessas partezinhas aqui a gente chama de cromátides, ok? Muito bem. Os nossos genes, eles apresentam formas, né? As formas como os genes se apresentam, eles são chamados de alelos, ok? E aí, se vocês vão lembrar, a gente falou sobre alelo dominante e alelo recessivo, tá? O dominante é sempre aquele que aparece, a gente representa ele pela letra maiúscula, quando a gente vai falar das características, né? E o recessivo é aquele que aparece sempre com letras minúsculas. O que os genes determinam? Eles vão sempre determinar o aparecimento das características, tá? Então, se no meu gene eu tiver um par de alelos dominantes, ou eu tiver pelo menos um destes alelos aqui dominantes, é a característica do gene dominante que vai se manifestar. Para o alelo recessivo ele conseguir fazer com que suas características sejam determinadas, ou seja, que elas apareçam, isso só vai acontecer se no gene eu tiver a presença do par completinho de alelos recessivos, ok? Muito bem. Mas a nossa aula de hoje, ela vai falar sobre transmissão de características hereditárias. Características hereditárias são sempre aquelas características que são passadas ao longo das gerações. O que a gente fala como gerações aqui? Seria de pai para filho de novo e por aí vai, ok? Bom, aqui tem uma representação melhor sobre os alelos, ok? Se vocês forem ver aqui dentro das nossas células, mais precisamente no núcleo das células, eu vou ter aqui os cromossomos e nós temos a representação dos alelos, ok? Bom, isso também é um conteúdo da outra aula, da aula passada. Aqui, neste exemplo que vocês podem acompanhar no PDF do nosso livro, a gente tem a fenilcetonúria, que ela é uma doença autoimune. Ela se manifesta em alguns indivíduos. Nós também vamos fazer um trabalhinho sobre isso. E aqui nós temos a representação dos alelos, ok? Se a fenilcetonúria ela é caracterizada, ela só aparece quando nós temos genes com alelos recessivos, ok? E que se apresentam em homozigose. O que é homozigose? É quando os meus alelos são idênticos, ok? Usando a fenilcetonúria, nós vamos ver aqui que nós temos duas condições de alelos em homozigose. Ou nós temos homozigose representada por alelos recessivos, então a presença de dois azinhos pequenos, ou dominantes, ok? Os dois alelos dominantes eles estão presentes no gene. Mas nesse caso aqui, da homozigose, com alelos dominantes, nós não vamos ter a manifestação da fenilcetonúria. E nós temos a outra condição aqui, que é a heterozigose. Hétero sempre é diferente, gente. Então, ó, vocês podem observar aqui nos alelos. Nós vamos ter um alelo dominante e um alelo recessivo. Como a fenilcetonúria só ocorre em alelos recessivos, como aqui eu só tenho um alelo recessivo, ela não vai se manifestar. Por quê? Para uma característica de um gene, de um alelo recessivo se manifestar, tem que ser em homozigose, ou seja, os dois alelos têm que ser recessivos. Aqui, como a gente tem a presença de um alelo dominante, a característica não se manifesta, ok? Muito bem.
Falando sobre a transmissão de características, tá? A transmissão de características, ela é sempre feita através dos gametas, né? Bom, o processo de formação dos gametas, você já sabe muito bem, a professora Márcia muito bem explicou para vocês e nós relembramos na nossa primeira aula, ela é feita através do processo de meiose, tá? A mitose e a meiose tem várias etapas que a gente já viu também, mas a meiose, ela faz um duplo ciclo. Esse ciclo aqui é relativamente parecido com a mitose, tá? O que nós vamos ter de diferente na meiose é que a mitose ela forma células 2N, ou seja, com a carga completa de cromossomos no núcleo da célula. Na meiose, nós já vamos ter, na segunda fase, nós vamos ter a separação dessa carga completa, porque nós vamos ter a formação de o dobro de células, ok? Então, a minha carga de cromossomos, ela vai ser a metade do que nas células iniciais. Aqui nós temos, então, as células iniciais formadas, então, nesse exemplo aqui, tá? Formada, então, por um cromossomo com as suas duas cromátides, mas na segunda fase da meiose, nós vamos ter a separação dessas cromátides, ó, vocês podem ver aqui. Então, essa cromátide passa para cá, essa passa para cá. A mesma coisa acontece aqui. Depois deste processo aqui, que então dá origem à formação dos gametas, nós vamos ter então futuramente a fecundação. Na fecundação, uh, vão se unir um gameta do pai e um gameta da mãe. Nós vamos ter a fusão desse material genético, nós vamos ter a formação de uma célula completinha, ok? Só que como vocês podem observar aqui, nessas minhas células eu tenho diferentes alelos nos meus genes. Aqui eu tenho alelos dominantes e aqui tenho alelos recessivos. Bom, as minhas células, os meus gametas, eles vão ter uma parte de cada uma desses alelos. Quando nós vamos ter a fecundação, a gente não sabe muito bem que tipo de conjunto de alelos os meus genes vão ter. Mas a gente consegue determinar. Como é que a gente faz essa determinação aqui? Vocês vão ver agora direitinho nesse quadro aqui embaixo. O que esse quadro aqui está representando? Tá? Está representando a união de um gameta masculino com um gameta feminino. Tá? Nos dois gametas, nós vamos ter alelos heterozigotos. O que significa isso? Eles são formados por um alelo dominante e por um alelo recessivo. Ok? Muito bem. Aqui, gente, para fazer determinação, nós vamos ter uma aula específica para isso. Mas agora eu vou mostrar só aqui para vocês para ver como é que as características são passadas, tá? Quando a gente faz esse quadrinho aqui, para poder determinar qual que vai ser a probabilidade de uma característica passar para as futuras gerações. Então, o que a gente faz? A gente pega um alelo da mãe e junta com um alelo do pai, ó. A grande com a grande deu o genótipo, ou seja, a forma como o gene se apresenta deu 2 As grandes. Traduzindo para a linguagem científica, nós temos então um gene que ele é com alelos homozigóticos dominantes, ok? Quando a gente vai pegar e a gente vai fazer a junção do mesmo alelo com o outro alelo do gameta masculino, a gente vai ter o quê? A grande com A pequeno, tá? Então, nós vamos ter o quê? A formação de um genótipo com um alelo heterozigótico, ok? Aqui, gente, a gente tem que multiplicar todos por todos, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, nesse esquema aqui, nós tivemos a multiplicação deste alelo aqui da mãe com o alelo do pai, e por aí vai, ok? Muito bem. Aí a gente utiliza um pouquinho de matemática aqui, como vocês podem ver aqui, tá? Aqui, gente, nós pegamos e nós dividimos o nosso quadrinho total aqui, ou seja, o nosso 100%, em partes, tá? Cada partezinha aqui, ela representa 25%, e a gente faz uma continha, tá? Bom, para que a doença que a gente estava utilizando como exemplo, que é a fenilcetonúria, ela se manifeste, ela só vai se manifestar quando tiver o gene que tenha alelos
homozigóticos recessivos, ou seja, aqui nós temos dominante, não vai se manifestar. Aqui nós temos heterozigótico, não vai se manifestar. A mesma coisa aqui, mas observem aqui, ó, até coloquei em vermelho. Aqui nós temos a presença de um gene com alelo homozigótico recessivo, ou seja, a doença vai se manifestar. Então, ó, 25 mais 25 mais 25, nós temos 75% de chance dos filhos desse cruzamento aqui, destes pais, não apresentar fenilcetonúria, ou seja, 3/4 de probabilidade. Agora, nós temos 25% de chance, neste exemplo, de que os filhos apresentem fenilcetonúria, ou seja, 1/4 de chance, tá? Com o tempo, gente, vocês vão aprender a fazer isso aqui, é super tranquilo, e eu vou estar aqui para ajudar vocês, ok? Muito bem. O grande mestre da genética é esse carinha aqui, que é o Gregor Mendel. Ele fez estudos mais ou menos entre o século não me lembro direitinho agora, 19, século 20, mais ou menos em torno desses 2 séculos. E ele fez os experimentos dele, os primeiros experimentos que ele fez para se trabalhar com genética foram feitos então com ervilhas, tá? Ele fez cruzamentos entre plantas de ervilha para ver como é que seria como é que as características passariam dos pais para os filhos, ok? Então ele utilizou essas determinadas características, tá? Por exemplo, nos cruzamentos que ele fez, ele observou quanto à cor, tá? A cor da semente. Que as sementes com cor amarela, elas eram consideradas o alelo dominante. Por quê, gente? Porque elas apareciam com maior frequência nos filhos dos cruzamentos, tá? E a cor verde, ela seria recessiva. Então, significa o quê? Que ela era o alelo que determinava a cor verde era homozigótico recessivo. A mesma coisa vocês podem ver aqui para outras características. Aqui, por exemplo, ó, a posição da flor. O gene dominante, com alelos dominantes, né, nós teríamos, então, a posição das flores ela seria um pouquinho mais lateral. E do gene recessivo, do alelo recessivo, ela seria, então, na ponta do caule. Tá? Falando sobre caule, caules maiores pertenciam, então, a genes que tinham alelos dominantes, ou homozigóticos ou heterozigóticos. Já os que eram recessivos, nós tínhamos o caule baixo. Ok? Bom, eu vou lançar para vocês um desafio sobre o Mendel, para vocês pesquisarem, e alguns exercícios para vocês irem fazendo, ok? Gente, de novo, eu passei um link para a direção onde vocês podem ter o acesso do nosso livro completinho em PDF, ok? Lá pela editora Saraiva. Eu vou passar para vocês também o capítulo direitinho que nós estamos trabalhando e qualquer dúvida vocês podem entrar em contato comigo, ok? Bons estudos aí para vocês!